Olá! Se você clicou nesse vídeo, talvez você entenda do que eu vou te falar. Preciso que você imagine uma coisa. Pense na sua música favorita, naquela parte que te arrepia. Agora, imagine que um dia você dá o play e não sente nada, só ouve o barulho da música. Pense na sua comida preferida, o cheiro, o gosto. Agora, imagine que ela tem o gosto de papelão. Imagine acordar de manhã e o mundo que um dia foi tão vibrante, pareça cinza, como se alguém tivesse colocado um filtro opaco sobre os seus olhos. Essa não é uma história sobre tristeza. A tristeza a gente entende, ela vem e vai, como uma chuva. Isso aqui é sobre a ausência. Um vazio silencioso e que por muito tempo, essa foi a minha história. Para quem me via de fora, minha vida era ótima. Eu tinha um bom emprego como design, morava sozinho, tinha amigos. Se você olhasse o meu Insta naquela época, veria um cara sorrindo, em festas, viajando. Mas a verdade é que aquele cara já não existia mais. A minha realidade era o que acontecia depois que o celular era desligado. Meu dia não começava. Ele era uma negociação contra um peso invisível que me prendia na cama. Não era preguiça, era uma exaustão que 8, 10 horas de sono não curava. Era como usar uma armadura de chumbo o dia inteiro. No trabalho eu suspirava, eu sentia uma fraude. Eu sentava na frente do computador, olhava para uma tarefa que antes eu faria em 20 minutos e as palavras simplesmente não faziam sentido. Eu lia o mesmo e-mail 5, 6 vezes e uma voz da minha cabeça ficava sussurrando: você não consegue, eles vão descobrir que você é uma farsa. Essa névoa mental, ela tomou conta de tudo. A minha criatividade, que era o meu refúgio, secou. E as coisas que eu amava viraram pó. Lembro de um dia, eu cheguei em casa, abri a geladeira, olhei toda aquela comida e não senti fome. Não senti nada. Peguei qualquer coisa, comi sem sentir o gosto. E aí eu tentei a música. Coloquei meus fones, botei para tocar aquela banda que eu sempre gostei e que sempre me deu energia. E nada, era só o barulho. Eu tirei os fones no meio da música, o silêncio era mais honesto. E os meus amigos? Eles me chamavam para sair. O grupo no WhatsApp bombando e eu olhava aquelas mensagens, via as piadas, as figurinhas, e me sentia a quilômetros de distância, como se eu fosse um fantasma assistindo a vida deles acontecer. Eu não respondia, não por maldade, é claro, mas porque eu não tinha o que dizer. Como você explica um vazio? Não tem como explicar o vazio da alma. E é aí que o isolamento vira uma bola de neve. Eu me afastava porque não tinha energia, e a solidão que isso criava me roubava o pouco que ainda restava. Como eu cheguei nesse ponto, não foi de um dia para o outro. Foi como uma infiltração lenta na parede, uma rachadura que a gente ignora até a parede toda desmoronar. A pressão do trabalho era uma delas. Aquele medo constante de não ser bom o suficiente. Lembro de uma reunião com o meu chefe, ele me mostrando uns gráficos, dizendo que minha qualidade tinha caído, que eu precisava voltar ao jogo, e cada palavra que era mais uma prova para mim de que eu era uma fraude. Teve o fim do meu relacionamento. Quando a Mariana foi embora, não foi a causa de tudo, mas foi o que fez o chão desabar de vez. Eu lembro das últimas palavras dela para mim. Ela disse: Léo, é como se você não estivesse mais aqui. Ela tinha razão. Eu não estava. Eu estava perdido dentro de mim mesmo. E quando ela saiu, a voz na minha cabeça teve certeza. Viu só? Você afastou ela. Você afastou ela.
Você afasta todo mundo. Você é um fardo. É melhor ficar sozinho. Assim você não machuca mais ninguém. E eu acreditei. Essa voz virou minha única companhia. E ela era literalmente cruel. Virada não veio como um trovão nem como um raio de sol. Veio com a campainha tocando. Insistentemente, era minha irmã, Ana. Eu não queria abrir, mas ela não desistiu. Quando eu abri a porta, ela não me deu um sermão. Não disse, se anima. Ela olhou para mim, olhou a bagunça do meu apartamento e disse, oi, eu não aceito, não como resposta. Entrou, sentou do meu lado no sofá e ficou em silêncio. E depois de um tempo ela olhou para mim e falou, eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou aqui. Você não precisa falar nada, só não fica sozinho. Naquele momento, a armadura de chumbo teve uma rachadura. Eu não me senti um fardo, eu me senti vestido. No dia seguinte, ela me mandou o contrato de uma psicóloga. Eu levei horas para conseguir ligar. Minha mão tremia, a voz na minha cabeça gritava, é inútil, não vai dar certo, você não tem conserto. Eu pensei na minha irmã e eu liguei. Foi a ligação mais difícil e mais importante da minha vida. Terapia? Bom, a terapia ou o processo não é mágica, é trabalho, é como aprender a andar de novo, um passo de cada vez. A primeira coisa que a minha terapeuta me disse é que eu nunca vou esquecer. Foi, isso não é culpa sua, não é uma falha de caráter, é uma condição médica. E ouvir isso me tirou um peso das costas que eu nem sabia que estava carregando. A primeira tarefa que ela me deu não foi seja feliz, foi amanhã, quando acordar, apenas abra as cortinas, só isso. E eu fiz. No outro dia, a tarefa foi arrume a cama, e eu fiz. Eram vitórias minúsculas, mas eram vitórias. E eu comecei a entender que a ação vem antes da motivação. Você não espera para ter vontade, você faz primeiro e a vontade aos poucos, ela vem. Eu comecei a caminhar 10 minutos por dia. Ela me ensinou a prestar atenção no ar entrando nos meus pulmões, a sola dos meus pés tocando o chão, sem julgar, só sentir. E eu voltei para a minha arte. Eu não pintei uma obra-prima. A primeira coisa que eu fiz foi pegar um pincel e fazer uma única faixa amarela numa tela em branco. Era só uma faixa, mas era um começo. Era uma cor no meio de todo aquele cinza. Aprendi a conversar com aquela voz na minha cabeça. Quando ela dizia, você é um fracasso, eu aprendi a responder em pensamento, eu não sou um fracasso. Eu cometi um erro e eu posso consertar esse erro. Eu me reconectei aos meus amigos. Eu liguei para um deles, o Rafa, e cheguei para tomar um café. Eu estava morrendo de vergonha. Eu só consegui dizer, cara, desculpa o sumiço, eu não estava bem. E ele olhou para mim e disse, tudo bem, você não precisa se desculpar, eu só fico feliz que você está bem agora. Hoje, a minha vida não é perfeita. Eu não acordei um dia curado, eu ainda tenho dias cinzentos. A diferença é que agora eu tenho ferramentas e eu sei que a escuridão vem, mas eu sei que ela também vai. Eu aprendi que a felicidade não é a ausência de dor, mas a capacidade de encontrar a beleza, a esperança, mesmo com ela por perto. Perdi o meu passado. Eu transformei a minha dor em propósito. Eu aprendi a ser o pintor do meu próprio mundo, com todas as cores, inclusive o cinza. Se você se identificou com qualquer parte da minha história, se você está aí, perdido no cinza, eu quero que você me ouça. Você não está sozinho e as cores que você acha que perdeu, elas não morreram. Elas estão aí, esperando por um ato de coragem seu. E o ato mais corajoso que existe é dizer, em voz alta, eu não estou bem, eu preciso de ajuda. Falar é o primeiro passo. Por favor,
Se você precisa conversar com alguém, agora existe o CVV, o Centro de Valorização à Vida. O número é 188 e é de graça, é sigiloso. Eles estão lá para te ouvir 24 horas por dia. Procure ajuda profissional. Cuidar da mente é o maior ato de amor próprio que você pode ter. Você é importante, a sua história importa e o seu mundo pode e vai ter cores novamente. Bom, essa história é a história de uma pessoa que sobreviveu à depressão, sobreviveu aos males causados pela dor da alma. Por isso, eu quero te dizer que a esperança, e se você se identificou com a história de Léo, clique aí, curta, se inscreva, deixe o seu comentário se você já enfrentou os dias cinzas na nossa existência. Saiba que a sua vida tem valor, que você pode superar todas as coisas. Apenas acredite, grite por ajuda, busque ajuda. Não é vergonhoso pedir ajuda. Léo superou, ele viveu. Os dias ficaram mais felizes, as cores voltaram, inclusive o cinza. Seja feliz, viva com Deus, fique bem.